Meu nome é Marcela e esse vídeo corresponde ao conteúdo resumido da aula 1 da disciplina de Pesquisa Bibliográfica e Comunicação Científica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Lavras. É um guia mesmo, é um resumo do que é visto na aula presencial, na aula convencional, onde nós podemos aprofundar mais as discussões, os debates e o próprio conteúdo por questões de tempo e pelas próprias características do ensino presencial, né? Então aqui é um pouco mais superficial, entendam como um guia de tópicos do que é visto nessa primeira aula. Então, o que a gente trata especificamente na primeira aula dessa disciplina? A gente fala um pouco de ciência, resgatando o conceito de ciência, a importância da ciência. A sociedade anda um pouco desconfiada do conhecimento científico, né? Então a gente traz alguns argumentos, a gente traz algumas características do conhecimento científico que dão credibilidade a esse conhecimento, né? Já que é o que a gente faz na pós-graduação, basicamente, é pesquisa científica, né? E a gente também trata um pouco da pesquisa científica, né, da pesquisa bibliográfica, né, mais no sentido de revisão bibliográfica, como uma parte importantíssima desse processo de construção do conhecimento científico, né, a revisão bibliográfica como base para a construção, para avanços científicos. Então, o que é ciência? Ciência, basicamente, assim, no sentido, a grosso modo, é conhecimento, né? Mas é um conhecimento diferente dos outros conhecimentos que a humanidade tem. A humanidade tem conhecimento sobre artes, sobre, né, tem coisas culturais, aspectos culturais, mas o conhecimento científico, ele tem particularidades. A primeira característica, a característica assim, básica do conhecimento científico é que ele é um processo de investigação racional, né? Ele é um olhar racional sobre a natureza, sobre a realidade. Então, é um processo de investigação racional do mundo. Sempre que se fala ciência, tem esse viés do mundo natural, né? Um processo de investigação do mundo natural. Bom, e como que se dá essa investigação do mundo? Se dá a partir de experimentos e observações com métodos bem definidos. Aí que está, acho que a grande característica, né? Qual que é a expressão máxima daquele olhar racional que eu mencionei? O método, é o rigor metodológico. Você olhar para alguma coisa, você demonstrar alguma coisa, você comprovar alguma coisa a partir de métodos bem definidos. Então, esse processo de investigação, o processo científico, ele vai se dar através de experimentos e observações, com métodos bem rígidos, métodos rigorosos, bem descritos, irreplicáveis, que vão levar a demonstrações. Você vai demonstrar, você vai comprovar que aquilo que você está querendo apresentar, né? Aquele conhecimento que você está apresentando. Então, esse conhecimento que você está apresentando são conclusões que você chega, né, a partir dos métodos bem definidos, mas essas conclusões, embora sejam o mais próximo da verdade que você pode chegar ali com aquelas ferramentas, com aqueles recursos naquele momento, eles têm um caráter provisório, na medida em que a ciência é dinâmica e a gente pode depois, com o avanço tecnológico, com o passar do tempo, fazer ajustes ou mesmo refutar alguma coisa que foi descoberta, mas sempre com esse olhar rigoroso de métodos, né, demonstrações e tudo mais. Ainda assim, então, uma descoberta científica, uma demonstração científica é o mais próximo da verdade que a gente pode encontrar num momento
com aqueles recursos disponíveis. Portanto, merece uma credibilidade, né? Outro ponto que confere credibilidade ao conhecimento científico é que ele não é feito isoladamente, ele não é feito por um único gênio louco num laboratório isolado, um antissocial e que eureka e descobre alguma coisa. Não. A ciência, principalmente hoje em dia, ela tem um caráter coletivo muito forte. Se não no próprio processo científico, da experimentação, da demonstração, depois, quando você vai submeter a um trabalho, a uma validação, a uma legitimação, da revisão aos pares, a uma banca, o processo editorial da publicação científica. Então, não é isolado, tá? Ela está sempre aberta a críticas e é feita coletivamente. Então, sabendo que ciência é um conhecimento científico feito com rigor metodológico, coletivamente, ou seja, é um consenso, né? É o mais próximo da verdade, é o mais próximo é o melhor retrato de uma realidade que a gente pode encontrar em um momento com os recursos disponíveis. É um ótimo argumento, né, para a gente defender a ciência, o conhecimento científico para a sociedade, né? A sociedade ver isso como com credibilidade, né? Então, só reforçando, não existe essa coisa do cientista como um louco, gênio, isolado, antissocial, ou mesmo a coisa do cientista como um homem, essa visão como um homem, normalmente branco, que se dedica aos seus estudos numa caverna, né, ou seja, isolado. Hoje em dia, o conhecimento científico ele é muito mais plural, ele é feito por pessoas de todos os tipos, e sempre coletivamente. Ainda que o experimento, a pesquisa tenha um caráter individual, em algum momento ela vai ter um caráter coletivo, seja na revisão aos pares, na submissão do trabalho a uma banca, no processo editorial, enfim. Então a ciência é muito mais plural, esse estereótipo do cientista louco é um mito, não existe. Hoje em dia o que a gente tem é uma ciência plural, diversa, feita por pessoas de todos os tipos e em muitos lugares. Alguns com mais recursos, mais privilégios, outros com menos recursos, menos privilégios, mas ainda assim feito por muitos. Então, historicamente, a gente tem uma alternância mesmo de visões mais ou menos racionais sobre a natureza, sobre as coisas, sobre os fenômenos. Se você pegar no início da humanidade, tudo era atribuído a coisas sobrenaturais, né? Tudo era atribuído ao sobrenatural. E isso foi com o tempo foi mudando. Por exemplo, na Grécia Antiga, 700 anos antes de Cristo, teve grandes pensadores com olhares racionais, né, com um olhar racional sobre as coisas. Por exemplo, Aristóteles, que é considerado por alguns o primeiro cientista, mas se você for considerar método científico, talvez não seja, mas enfim, um olhar racional sobre as coisas, uma tentativa de descrição e sistematização racional, explicações racionais, a busca por explicações racionais dos processos, né, dos padrões encontrados. Então, foi um momento de razão, né? Isso depois veio a Idade Média e aí nós passamos por um longo período de obscurantismo científico, onde a ciência ela foi até punida, né? Se a gente pensar na Inquisição, as iniciativas científicas, as iniciativas que negavam em alguma instância
os princípios religiosos em questão, em vigor, eram punidos até. Então, foi um período onde, de novo, a superstição, o sobrenatural, o subjetivo é que explicava as coisas, os fenômenos. Mesmo durante esse período da Idade Média e da Inquisição e do poderio todo do cristianismo, nós tivemos muitas iniciativas, né? A gente teve o Renascimento, que trouxe grandes pensadores. Para citar alguns nomes, nós tivemos o Bacon, o Galileu, o Copérnico, gente que já tinha outro olhar sobre as coisas, principalmente astronomia, né? E que iam contra o que era o que estava em vigor de acordo com a igreja. E essas pessoas foram punidas, então houve perseguição aos pensadores. Depois do Renascimento, teve com o Iluminismo também, pensadores novamente foram punidos, mas aí a perseguição já tinha um caráter mais político. Mas, enfim, no último século que a gente teve a consolidação do pensamento científico, com o Karl Popper, com o método hipotético dedutivo, com a consolidação da metodologia científica, falseamento. Então, assim, o que eu queria passar para vocês é essa ideia de alternâncias ao longo da história da humanidade entre períodos em que predominou um pensamento mais racional e outros com um pensamento menos racional. E é lógico que quando predomina um pensamento mais racional, a ciência tem mais espaço. Por que eu estou comentando isso? Porque atualmente a gente está vivendo um período em que o negacionismo científico está em alta. A sociedade está desconfiando da ciência. Eu me refiro aqui explicitamente à questão da vacina do coronavírus, por exemplo, a vacina contra o coronavírus, né? A sociedade está desconfiada, muitos questionam. Então, a gente está vivendo um período de negacionismo. Mas essas questões da ciência, o estudo da ciência mesmo, a ciência estudando a ciência, são tópicos para epistemologia. Mas eu queria trazer essa discussão para vocês, porque como a gente faz isso, né, na pós-graduação, a gente faz pesquisa científica, acho que vale a pena algumas reflexões. Então, como eu estava dizendo, o negacionismo está em alta, tem vários trabalhos ressaltando isso, várias reportagens falando disso, de desconfiança da sociedade, da desinformação, que tem sido impulsionada pelas redes sociais, por disseminação de fake news. Então, a ciência está ameaçada por esse negacionismo, né? E aí eu trouxe uma citação que eu gosto muito, é que a coisa boa da ciência, uma coisa boa sobre a ciência é que é verdade, não importa se você acredite ou não. Então, é verdade porque foi feito com métodos, foi demonstrado a partir de como se diz no conhecimento popular, é demonstrado por A mais B aquilo que você quer demonstrar. Então, é verdade. Naquelas circunstâncias, com aquelas ferramentas, com aqueles recursos, o que está sendo demonstrado é verdade. E, então, a gente tem muito esse termo ciência e também fala em termos de pesquisa. Para o nosso entendimento aqui, a ciência seria uma coisa mais ampla, o conhecimento em si e a produção de conhecimento em si, e a pesquisa científica, aquela coisa mais pontual no sentido de a resolução de problemas enunciados pelo próprio pesquisador, né? Então, aproximando mais a nossa realidade da pós-graduação, onde nós temos um problema e aí, a partir de uma metodologia, nós chegamos a respostas para essa questão. Nós temos uma pergunta e, a partir de uma metodologia, nós chegamos a respostas. Então, ciência, para nós aqui, seria uma coisa mais ampla, o conhecimento, a produção de conhecimento, e a pesquisa científica é aquela
aquele processo de chegar a respostas para perguntas científicas mesmo, ou seja, o nosso dia a dia de pesquisadores. E por que é tão importante a gente pensar sobre isso, fazer essas reflexões sobre ciência aqui, principalmente nós, pós-graduandos? Porque a pesquisa científica no Brasil, ela é feita por nós nos programas de pós-graduação, majoritariamente por nós. Quer dizer, o Brasil tem alguns bons institutos de pesquisa, mas a grande maioria da pesquisa científica no Brasil está nas universidades, em especial nas universidades públicas, né? 95% da produção científica está nas universidades públicas, ou seja, somos nós mesmos, nós com os artigos advindos das nossas dissertações e teses, que fazemos a pesquisa científica no Brasil. E já caindo um pouco para o tema real da aula, que é a pesquisa bibliográfica, a gente entende a pesquisa bibliográfica como parte importantíssima do processo de construção do conhecimento científico, como parte importantíssima da pesquisa científica. Aqui cabe uma divisãozinha, porque a pesquisa científica, a pesquisa bibliográfica, ela é também um tipo de pesquisa, ela é um tipo de pesquisa, se você considerar aqueles tipos de pesquisa quanto aos procedimentos técnicos, né? Então a gente vai ter pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, olha, repetido pesquisa documental ali no slide, desculpa. Pesquisa experimental, levantamento, estudo de campo, estudo de caso, pesquisação. Então, quanto aos procedimentos técnicos, segundo Gil, né, 2008, né, esse autor importante que trata de métodos científicos no Brasil, a gente tem esses 7 tipos de pesquisa, sendo que a pesquisa bibliográfica é um desses tipos de pesquisa. Então, essa pesquisa bibliográfica, enquanto tipo de pesquisa, a pesquisa bibliográfica gera um produto, né? Então, você vai consultar livros e artigos e fazer um apanhado do conhecimento ali naquele tema, naquele seu tema. E a pesquisa bibliográfica é o próprio fim, né? No sentido de que ela é o próprio método da sua pesquisa. Você vai responder alguma questão ou trabalhar um problema científico consultando bibliografias referentes àquele tema. Então, o seu produto científico vai ser essa pesquisa bibliográfica. Diferente da pesquisa bibliográfica enquanto revisão bibliográfica, que é mais aproximado da gente, de nós, no nosso programa de pós-graduação, que trabalhamos com experimentos, né, na maioria dos casos. Então, nesse caso, a pesquisa bibliográfica ou revisão bibliográfica vai ser um levantamento bibliográfico, né, de preferência que cubra um pouco dos clássicos, resgate conceitos importantes, mas venha até o estado da arte de um determinado assunto e que passe por diversas fontes e que seja contínuo ao longo da pesquisa. Muitas vezes as pessoas... eu vejo, por exemplo cronogramas de projetos de pesquisa em que a pessoa faz um cronograma e coloca a revisão bibliográfica nos 2 primeiros meses do projeto e depois acabou. Isso não é o ideal. O ideal é que se faça a revisão continuamente no decorrer da pesquisa. Então, essa pesquisa bibliográfica, enquanto revisão, ela é parte de um produto que traz resultados experimentais para nós aqui. Ela pode ser parte também física, né? A gente tem um capítulo de referencial teórico, um capítulo de revisão bibliográfica, e também está lá nas introduções, nas discussões dos nossos artigos, a gente traz
a gente manifesta a nossa revisão bibliográfica ali nesses tópicos. Então, ela parte. Então, para nós, a gente está mais nesse âmbito aqui da revisão bibliográfica no nosso programa. Então, algumas características, alguns aspectos do universo da pesquisa bibliográfica que são importantes a gente trabalhar. Primeiro, entender a pesquisa bibliográfica como etapa inicial e contínua do trabalho científico. Então, antes de mais nada, a partir do momento que eu me proponho a trabalhar, a pesquisar alguma coisa, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica, eu tenho que conhecer o que tem sido feito, o que já foi feito ali. E reunir, né, trabalhos que vão ser base para a construção do meu trabalho. Eu preciso saber o que já foi feito, isso é uma coisa básica. Preciso partir de conceitos, partir de conhecimentos, né? Uma pesquisa bibliográfica, uma revisão bibliográfica bem feita, ela vai permitir um melhor enquadramento, uma melhor contextualização das pesquisas, porque se a gente quer que a nossa pesquisa de fato represente algum avanço, né? Algum avanço no conhecimento, eu preciso saber o que já foi feito, o que eu posso acrescentar, qual a lacuna que eu vou preencher, certo? Isso é muito, essa expressão muito usada, qual a lacuna do conhecimento que eu quero preencher. Eu preciso saber o que já foi feito e deu certo, o que já foi feito e deu errado. Às vezes eu posso trabalhar ali paralelo com o que eu posso usar o que já foi feito a meu favor, no sentido de isso foi feito, mas não foi feito com tal espécie ou em tal condição, então agora eu quero replicar esse trabalho modificando essa determinada condição, esse determinado objeto. E avançar um pouco nisso e ver se eu corroboro ou não os resultados. Além do que, gente, permite um melhor embasamento geral, para que nós, candidatos a títulos acadêmicos, façamos jus a esses títulos acadêmicos que nós vamos receber. Eu coloquei essa imagem aqui nesse slide, porque é muito isso, né, a pesquisa bibliográfica. Para você chegar, aquela frase, né, se cheguei longe foi porque me apoiei sobre os ombros, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes, vi o mundo a partir dos ombros de gigantes, alguma coisa assim, não me lembro bem, mas a ideia é essa, subir no que já foi feito para enxergar mais longe, se apoiar nas bases do conhecimento que você tem disponíveis para avançar no conhecimento. E uma coisa que acontece frequentemente no nosso dia a dia de pós-graduação é a gente ter uma ideia, ter uma vontade científica, ter uma proposta inicial de pesquisa e essa ideia ser moldada, essa ideia ser modificada depois da pesquisa bibliográfica. Quer dizer, eu vi que isso não deu certo. Eu vi que aqui tal autor comentou que isso já não... Então, você vai moldando ali a sua pergunta, os seus métodos. Então, existe essa importância prática da pesquisa bibliográfica no sentido de modelar mesmo, de moldar, de lapidar uma ideia científica. Eu brinco na aula que tem até eu não sei se vocês já viram, aquele All the Results Journal, que é uma revista que publica todo tipo de resultado, mesmo os que não deram certo, no sentido de que a metodologia falhou, enfim, depois eu deixo o link na descrição do vídeo para vocês explorarem também. Então, já cientes da importância da pesquisa bibliográfica, é importante a gente saber boas práticas, né? O que são boas práticas na pesquisa bibliográfica? A gente já falou de algumas, que é ter o conhecimento dos clássicos, mas estar ligado no conhecimento no estado da arte. Mas na prática da pesquisa bibliográfica mesmo, no ato da pesquisa bibliográfica, no ato da busca, o que é recomendado? Primeiro, foco. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando escrevendo seus
trabalhos de conclusão de curso, suas dissertações, seus artigos, mas é muito fácil a gente começar uma leitura e ver uma determinada citação, ir para aquela outra citação, viajar nos temas e enfim, perder o foco. Eu acho que uma boa pesquisa bibliográfica, uma boa revisão, ela é bem focada no nosso tema, em aspectos relevantes para o nosso tema. Por mais que a gente se depare com trabalhos interessantes da nossa grande área, é necessário manter o foco na nossa pesquisa e na nossa escrita da revisão bibliográfica, o foco em trabalhos relevantes para o nosso tema. Isso requer uma seleção, um filtro de trabalhos bem grande. Então, sempre que fazendo pesquisa, mantenha o foco, se pergunte se aquilo está diretamente relacionado, se aquilo tem impacto direto no seu tema de pesquisa, para que você não caia na armadilha de ficar divagando, de perder o foco, perder a linearidade na sua pesquisa. O outro ponto importante, que é quase assim óbvio na pesquisa bibliográfica, é a busca por referências qualificadas, né? Então, nós vamos buscar fontes qualificadas, revistas científicas qualificadas, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre métricas das revistas, mas é importante a gente ter em mente que aquela referência, aquela fonte é uma fonte confiável, é uma fonte qualificada de obtenção de informações. E a busca por literatura atualizada, né? Hoje em dia, com os filtros nos buscadores, a gente pode fazer uma busca assim, a gente pode fazer a nossa linha do tempo, ir lá atrás, ver o que foi feito, vem aqui atualmente, ver o que tem sido feito, o que saiu há 5 dias atrás, a gente já tem acesso com a internet, né? Diferente de antigamente. Hoje em dia o acesso é muito amplo, então a gente tem muitas possibilidades. Então não há desculpa para não se trabalhar com uma literatura atualizada. Ao mesmo tempo, conhecer os trabalhos clássicos, né, ter consolidados os conceitos daquela área. Na pesquisa bibliográfica, normalmente, quando a gente está fazendo no nosso dia de pós-graduação, a gente trabalha mais essa questão da busca por literatura atualizada, porque os trabalhos clássicos, eles são, de alguma forma, trabalhados em disciplinas, em livros, né? Então, mas é importante mencionar isso. Se você não tem consolidados os conceitos do seu tema de pesquisa, recorra aos clássicos, recorra a quem os criou. É importante também fazer uma leitura crítica dos trabalhos, porque às vezes mesmo trabalhos oriundos de fontes confiáveis, fontes qualificadas, você encontra algumas inconsistências, às vezes as conclusões que foram tiradas não são suportadas pelos resultados. Então, leia criticamente os trabalhos que você selecionou, tanto do ponto de vista do conteúdo disso, né, de ver, por exemplo, se as conclusões são suportadas pelos resultados, quanto no estilo também. Uma coisa que eu tenho prestado bem atenção é quais são as estratégias de comunicação dos trabalhos científicos, né? Como que aquela pessoa estruturou aquele texto, como que ela estruturou a introdução para nos conduzir ao objetivo, como que ela anunciou os objetivos, como que ela descreveu, quais as estratégias de descrição do método, quais as estratégias de discussão, como que foi estruturada a discussão. Isso nos ajuda no nosso próprio processo de escrita posteriormente. E quando você selecionou, você já está ali com o seu rol de trabalhos que você vai de fato citar, vai de fato referenciar no seu trabalho, eu sugiro fortemente que você organize isso. Hoje a gente tem organizadores de bibliotecas virtuais, né, organizadores de referência disponíveis, gratuitos, a gente vai ver isso na disciplina. Então, organize, faça comentários, faça fichamentos, se for do seu perfil, mas organize sistematicamente essas fontes. E
também no sentido de dicas práticas, né, guia prático para fazer uma revisão bibliográfica, a gente tem 4 passos que a gente segue, assim, são coisas básicas, né, também bem relacionados com o slide anterior, mas que nos guiam no sentido de fazer, de construir uma revisão bibliográfica, tanto no sentido de geral, né, de construir as bases da pesquisa, quanto no sentido de redigir a revisão bibliográfica. A primeira dica é saber onde quer chegar, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, aquela coisa meio gatinho da Alice no País das Maravilhas. Então, tenha foco, saiba onde você quer chegar, saiba, olha, eu quero escrever 2 páginas sobre esse tema, eu quero escrever 5 páginas sobre esse tema. Então, porque esse tipo de foco, de meta, vai ser importante para você definir quantas fontes, quantas referências, quanto de informação que você vai extrair de cada referência, né? Selecionar as fontes, aí buscar, tem algumas estratégias de busca que a gente vai conversar sobre elas. Organizar os trabalhos consultados, a gente também vai ter uma aula só sobre um organizador de referências e evitar alguns errinhos que a gente vai conversar. Mas é importante a gente ter em mente também que, apesar de existir muitas regras, guias, na prática, você como pesquisador, principalmente se você aspira a essa carreira acadêmica, essa carreira de pesquisador, você vai encontrando os seus próprios jeitos, você vai encontrando sua própria maneira de otimizar o seu trabalho. Então, sobre aquele primeiro ponto, sabe onde quer chegar, o que a gente recomenda é que se parta de uma visão geral do tema. Então, você já de conhecimentos de disciplinas, de leitura de clássicos, conversa com o orientador, você já tem uma visão geral do tema, mas por que você tem uma visão geral? É importante ter uma visão geral do tema, justamente para que você faça um bom recorte dentro do tema do que vai ser adequado ou não para você pesquisar dentro do seu tema de pesquisa. Então, você tem o seu tema de pesquisa, sensu lato, vamos dizer assim, sentido amplo, e ali você vai pesquisar algumas coisas, né, específicas, você vai fazer um recorte, né, dentro do seu tema. Então, é importante você ter uma visão geral para fazer um bom recorte. O que é um bom recorte? Saber termos interessantes, saber caminhos, saber autores. Então, uma visão geral ajuda você já a ir pegando caminhos mais interessantes, fazendo um recorte melhor. Escolher a abordagem que você vai dar. Se você quer fazer no seu texto, você vai precisar fazer um histórico do tema, resgatar conceitos, ou se você já pode trabalhar mais no estado da arte mesmo, ou se você vai dar uma perspectiva crítica, ou você vai pegar e vai contradizer o que vem sido feito. Então, você escolher a abordagem que você vai dar para o seu texto, para o seu trabalho, também já te ajuda a selecionar trabalhos interessantes, né? Já te ajuda a buscar trabalhos interessantes. E uma coisa muito interessante que é muito recomendado e é muito prático, muito útil, é a elaboração de um roteiro para o seu texto de revisão bibliográfica. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu coloquei essa frase, o segredo de uma boa revisão bibliográfica é a organização e o planejamento. Eu até coloquei um quem ali, porque isso eu não achei quem disse essa frase, quem enunciou, mas tá por aí. O segredo de uma boa revisão bibliográfica é organização e planejamento. Quer dizer, você já sabe onde você quer chegar. Olha, eu quero ter 2 páginas de uma perspectiva, de um histórico sobre isso, eu quero fazer uma reconstrução histórica sobre isso, com uma abordagem crítica, ou uma abordagem assim assado, ou uma perspectiva tecnológica disso, ou uma perspectiva, enfim,
e política disso, e esse aqui é mais ou menos o meu roteiro de texto. Aí, ó, como eu disse, uma pré-definição da extensão do texto que você quer, um esqueleto a ser preenchido. Isso é uma dica muito legal. Então, eu quero fazer um tópico do meu referencial teórico com 4 parágrafos sobre determinado tópico. No primeiro, eu vou trazer um histórico, resgatar alguns conceitos, falar da importância. No segundo, eu vou trazer avanços que têm sido feitos, continuar com esses avanços, chegando até um estado da arte, no terceiro parágrafo. E no quarto parágrafo, vou falar do que falta, o que tem para fazer, perspectivas, desafios nessa linha. Então, esse é o esqueleto. Então, eu vou buscar referências que preencham esse esqueleto. Isso é ter foco na pesquisa bibliográfica. Você já saber a tônica, a abordagem, o esqueleto, o roteiro do seu texto, ajuda muito. Ajuda muito a ter isso aqui, ó, linearidade. Quando você faz um roteiro, você consegue linearidade, você sabe onde você está partindo e onde você está chegando. E é muito comum a gente pegar textos que vão e voltam e não tem uma sequência boa, porque faltou planejamento, organização e planejamento. A dica 2, selecione as fontes de referência, é uma dica muito importante. A gente já falou para a gente observar a qualidade das fontes, recorrer sempre a fontes confiáveis. E existe essa ordem aqui, ó, que é recomendada, seria uma ordem preferencial para pesquisas. Primeiro, consultar artigos publicados em revistas internacionais. Segundo, publicados em periódicos nacionais reconhecidos. Terceiro, livros. Quarto, teses e dissertações. Quinto, anais de conferências internacionais. Sexto, nacionais. Bom, na verdade, hoje em dia, um artigo de qualidade, um artigo científico de qualidade, ele consulta artigos publicados em periódicos internacionais, considerando que os nossos periódicos nacionais bons também estão nesse pool internacional. No máximo, livros, para falar de algum método consolidado, alguma coisa assim. Não existe citação em trabalhos de qualidade hoje em dia, assim, salvo raras exceções, de trabalhos de anais de congresso, teses. Evite. Muitos periódicos colocam explicitamente que deve ser evitado, não deve ser citado tese, dissertação e trabalhos em anais. Então, o que a gente vê mesmo hoje em dia, trabalhos de qualidade citam artigos, capítulos de livros bons, e é isso. E com relação também falando um pouquinho de fontes, trazendo alguns conceitos da pesquisa bibliográfica, que é importante a gente passar aqui para vocês, a questão de fontes primárias, secundárias e terciárias. O que são? Porque às vezes alguém vai falar, olha, aqui no caso, consulte só fontes primárias, hein? Quando você consulta só artigos científicos, por exemplo, você vai e livros, você vai estar consultando fontes primárias, que é o quê? Fontes originais, fontes que primeiro reportaram aqueles resultados, que foram os primeiros, onde está ali os resultados primeiramente publicados. Então, fontes originais. Mas por quê que se diz isso? Porque tem outros tipos de fontes. Fontes secundárias, por exemplo. Fontes secundárias, elas têm uma importância gigante Só falar um pouquinho de fontes primárias, na verdade. Fontes primárias, onde os resultados originais são publicados, são preferíveis justamente por isso, né? Porque ali você pode ter uma leitura crítica, ler o trabalho original. Então, são os artigos, os livros, aí alguém pode questionar. Mas e as teses? E as dissertações? Também são fontes primárias. Por que não citá-las? Aí eu até coloquei uma coisa aqui para vocês, uma discussão que a gente faz em sala de aula, sobre as teses e dissertações como literatura cinzenta. O que é essa literatura cinzenta? É uma literatura
é uma publicação, são publicações não comerciais, difíceis de serem encontradas, com normatizações específicas de uma determinada instituição. Então, a busca, a localização é mais difícil, não tem uma editora por trás. Então, são essas as características, principalmente uma circulação mais restrita, né? Ou seja, uma dificuldade de encontrar essa literatura, um aspecto não comercial, assim, no sentido de também não ter uma editora por trás, não ter alguém impulsionando essa divulgação. Então, a repercussão é menor. Por isso, tanto. Fiz uma pausinha para tossir. Então, a repercussão das teses e dissertações, querendo ou não, ela é mais restrita, né? Então, por isso, toda essa pressão para que nós publiquemos nossos resultados da pós-graduação em forma de artigos. E também existe essa coisa de não citar teses e dissertações, coisas que vão diminuindo esse nosso produto teses e dissertações, embora isso seja polêmico, né? Mas, enfim, existe essa discussão de teses e dissertações como literatura cinzenta. Aí, eu estava falando das fontes, dos tipos de fontes, né? Nós falamos das fontes primárias, que seriam os artigos e livros. Tem as fontes secundárias, que são blogs, revistas de ampla circulação, que trazem interpretações, que trazem reportagens, artigos não científicos sobre resultados científicos. É o caso, por exemplo, da revista Ciência e Prosa, da UFLA. Ela traz algumas reportagens falando das pesquisas, dos resultados. Então, você encontra ali resultados científicos, mas não na linguagem científica, né? Você encontra numa linguagem mais popular, mais fácil acesso. Então, esse tipo de fonte é conhecido como fonte secundária. Não é desejável que nós, pesquisadores, citemos esse tipo de coisa, né? Embora seja muito importante as fontes secundárias para a divulgação científica, para a popularização da ciência. Eu mesma acompanho, por exemplo, esse blog, esse site Ciência e Clima, e ele traz sempre um compilado legal, resultados mastigados, vamos dizer assim, de artigos científicos, que a leitura querendo ou não, um pouco mais tensa, mais complicada, requer mais atenção, muitas vezes está em inglês, que ainda é uma barreira para muita gente. Então, são muito interessantes do ponto de vista de divulgação científica as fontes secundárias. As fontes terciárias já nos interessam, porque muitas vezes aonde a gente vai chegar nas fontes primárias, né, são as bases, as bases bibliográficas, as bases de referência, bases de dados referenciais para nós. Então, seriam, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem o Cielo, o PubMed, eu acho que é uma de saúde brasileira, mas aí tem as bases do Scopus, Web of Science, o ISI, o próprio periódico SCAPS, que seria uma base de consulta, né? Então, são as bases aonde a gente vai chegar nos nossos artigos, nas nossas fontes primárias. E como que a gente, cada uma dessas bases tem um pool de artigos, né? Um pool de revistas que estão indexadas a elas. Quer dizer, cada uma dessas bases tem critérios de indexação para os periódicos entrarem nessas bases, estarem disponíveis nessas bases, né? Então, você pode ter critérios relacionados ao tema, né? Você pode ter bases específicas da área de saúde, da área de agrárias, da área de humanas, e também critérios editoriais, de, esse periódico tem publicações só em inglês, tem revisão aos pares, tem fluxo editorial contínuo, boas práticas editoriais, tem o tempo de publicação, pontualidade de publicação. Então, você tem critérios para indexação de periódicos, né, de revistas científicas a essas diferentes bases.
Mas o que importa para a gente é saber que essas bases são muitas vezes aonde a gente vai para fazer as pesquisas, são buscadores dos nossos trabalhos, das nossas fontes, né? Com um pool maior ou menor, mais amplo ou mais restrito de possibilidades, né? Só lembrando que algumas bases elas têm o acesso ao texto e algumas você tem só acesso a uma lista de referências. Então, tem essa característica, as bases referenciais e bases textuais, bases que você acessa o texto direto, e como é o caso do Cielo, e algumas bases que só geram uma lista de referências, ou te direciona para a página do periódico. Então, tem algumas particularidades. Bom, ainda nesse tópico selecionar as fontes de referência, quando a gente está fazendo a busca em si, né, o ato da busca, a gente pode usar algumas estratégias, na verdade. E é importante a gente ter definido. Quando é aquele negócio, voltando lá no nosso foco, no nosso item 1. Se a gente tem a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente já tem alguns guias, alguns direcionadores, né? Então, muitas vezes a gente já pode buscar direto em periódicos, buscar por periódicos, buscar por revistas científicas que trabalham aquilo que a gente está trabalhando. É o caso de quem trabalha, por exemplo, com tecnologia, né? Você já vai direto nas revistas que trabalham com isso. Com tecnologia, ou aplicação de uma determinada tecnologia. Hoje em dia a gente tem uns periódicos bem específicos para determinadas áreas, né? Por autor, a gente pode fazer busca por autor. Tem um autor que é uma referência muito importante na área, então você já busca por trabalhos daquele determinado autor também, ou de autores, né? Busca por palavras-chave, que eu acho que é o mais comum, né, quando a gente está pesquisando. Covid-19, digita lá. Por isso é tão importante a gente escolher as nossas palavras-chave dos nossos trabalhos, né? Porque elas vão dar visibilidade ou não para o nosso trabalho numa busca, né? E hoje em dia, a gente, até por exemplo, no Google Acadêmico, eu coloquei aqui um print, a gente tem opções de filtros, né? Que facilitam, direcionam, otimizam a busca. Então, explorar esses filtros na hora da busca. E aqui eu queria colocar uma coisa, outra discussão, que é a questão do inglês como língua da ciência, porque a gente sabe que, se nessa busca que a gente fez, que a gente comentou no slide anterior, se a gente buscar por termos em inglês, a chance da gente conseguir um retorno de um número maior de resultados é muito grande. Assim, acho que para a maioria das áreas, né? Então, a gente sabe que o inglês é a língua atualmente da ciência. Isso traz um pragmatismo no sentido de que a gente pode reunir pesquisadores de diferentes lugares para conversar, porque existe uma língua que, teoricamente, é a língua de comunicação científica, que é o inglês. Porém, essa é uma discussão muito importante, porque ao mesmo tempo que tem esse lado pragmático, tem um lado excludente, né? Principalmente porque ainda recai sobre o indivíduo, sobre o pesquisador, a necessidade de aprender inglês e escrever esses artigos em inglês. Muitas vezes as universidades, os programas de pós-graduação não dão suporte para aquele pesquisador, para que ele publique bons textos em inglês, ou mesmo fale bem inglês, comunique oralmente sua ciência. Então, é uma discussão muito atual até. Eu estava lendo esse ali, ó, de 28 de outubro de 2020, saiu na Science esse texto discutindo isso. Até eles mencionam uma coisa que eu achei muito interessante, que, por exemplo, compilações internacionais de dados, por exemplo, sobre biodiversidade, sobre ocorrência de espécies. Você tem aqueles estudos enormes com compilações internacionais que deixam de fora vários trabalhos pontuais e que poderiam refinar esses achados por esses trabalhos estarem em outras línguas. Ou mesmo uma discussão que é a questão do inglês
aumentando, né, as distâncias entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, no sentido de que quem está em países desenvolvidos, que já aprende inglês desde a infância, já sai já tem um privilégio, já sai na frente, né, em termos de publicação, e isso mantém essas disparidades, né? E esse texto é interessante porque fala também, dá dicas, assim, vamos dizer, orientações no sentido de, por exemplo, você, revisor de artigos científicos, que vocês vão ser daqui a pouco, focar no conteúdo e não na gramática, porque a gente vê muita rejeição de trabalhos por questões gramaticais ainda de inglês, ou pelo menos críticas duras com relação ao inglês em detrimento do conteúdo. E também que as universidades deem suporte, né? Muitas universidades de países que falam inglês têm suporte para estudantes estrangeiros, para falantes não nativos, na hora da escrita, na correção. Então, enfim, suporte. Ainda na busca, uma opção é a gente usar operadores booleanos para otimizar a nossa busca. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas palavrinhas como and, or, not, expressão e uso de aspas na nossa busca, otimizam, né? Podem facilitar a nossa busca, já evitando que a gente receba resultados que não são interessantes para nós. Então, por exemplo, se eu posso usar a palavrinha and, restoration and forest, e receber resultados que contenham as duas palavras obrigatoriamente. Restoration or forest, e receber textos que tenham a palavra restoration e textos que tenham a palavra forest, não necessariamente as duas palavras no mesmo texto. Eu posso também, aqui eu estou dando dicas do Google Acadêmico, mas muitas dessas dicas funcionam em várias plataformas de busca. Ou se não tiver já explícitos filtros do lado, assim, né? No Google Acadêmico, por exemplo, author, aí você coloca o nome do autor e você já consegue chegar num perfil dele e acessar todos os trabalhos daquele autor. Outras diquinhas, por exemplo, o uso da interrogação para substituição de uma vogal, e aí você consegue variações de uma mesma palavra. Notem que, como eu estava dizendo, outras diquinhas para busca. É a utilização da interrogação para substituição de uma vogal na palavra, principalmente no inglês, né? Então, você ganha uma gama de variações daquela mesma palavra. Aí você não restringe, né? Porque às vezes você tem uma palavra sustentabilidade, aí você quer buscar sustentabilidade, né? Então você coloca, você usa ou uma interrogação para substituição de uma vogal existente nessa palavra, que permite a busca por variações dessa palavra, ou o asterisco no final, para você ter um sufixo, para variações no sufixo. Então isso amplia também a sua gama de resultados. E, gente, se depois de tudo que você fez para buscar, você chegou a artigos interessantes, com resumos interessantes, mas você não tem acesso ao resultado, ou seja, aquela fonte, ou seja, aquela referência é paga. O que fazer, né? Existe uma grande discussão quanto ao acesso da ciência. Muitos argumentam, muitos advogam que todos os trabalhos científicos deveriam ser públicos, porque, por exemplo, o pesquisador ele já recebe para fazer aquela pesquisa, muitas vezes ele é financiado por órgãos. No nosso caso, a gente recebe bolsa, a maioria de nós recebe bolsa. A nossa pesquisa tem um financiamento de algum órgão de fomento. Aí depois a gente ainda tem que muitas revistas ainda cobram para publicar ou cobram o acesso. Então essa cobrança para publicar, uma taxa de publicação ou uma taxa de acesso, essa chamada indústria da publicação científica ou indústria do copyright, isso tem recebido várias críticas. Essa é uma discussão que a gente faz em sala, no sentido de que, então, faz sentido essa cobrança, quer dizer, tem gente enriquecendo as custas do conhecimento científico, editoras ricas
utilizando desses esquemas. Há um tempo atrás, né, historicamente, quando a gente tinha, por exemplo, só a coisa impressa e tinha figuras coloridas, e então tinha tiragem de figuras coloridas, talvez fizesse sentido uma cobrança por figura, alguma coisa assim, mas hoje não mais, né? Com todos os trabalhos digitais, com todos os trabalhos disponíveis digitalmente, acho que não faz mais sentido. Então, quando você se depara com um trabalho pago e você não tem acesso, se você não tiver acesso por meio, por exemplo, do periódicos CAPES, que é um subsídio, né? O governo, no caso, a CAPES, já paga a assinatura de algumas revistas científicas para que nós tenhamos acesso via nosso login, via nossa instituição. Mesmo assim, você não tiver acesso, eu recomendo fortemente que você entre em contato com os autores, muitos, se vivos, né? Muitos respondem, muitos, inclusive, talvez seja a possibilidade de você fazer um network. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe o ResearchGate, que é uma rede social acadêmica, em que você pode solicitar também cópias das publicações e muitos pesquisadores estão lá, têm perfis lá e são ativos e compartilham trabalhos. Inclusive é interessante também por networking e para você se atualizar. E a questão, em último caso, existem essas plataformas de pirataria acadêmica, que existe uma discussão se são legais ou não, mas que estão aí e, enfim, eu acho justo mostrá-las, que são o Sci-Hub e o LibGen. Vou deixar os links também na descrição do vídeo, mas que são ferramentas onde você busca por DOI ou pelo título e você consegue acesso a trabalhos que você não tem acesso, que são pagos, né? Estão restritos por algum motivo. Feita a pesquisa, já de posse, né, do seu pool de trabalhos ali, você vai fazer mais um filtro, que né, você vai ler e vai ver o que vai servir para você ou não. E nesse sentido, tem muitas dicas de, eu preciso ler tudo para saber se eu vou usar ou não. É lógico que se você for usar, você vai ler tudo criticamente, como a gente já conversou. Mas nesse processo de filtro, tem muita gente que trabalha com os conceitos de leitura diagonal, que é uma leitura mais rápida, mais dinâmica, onde você pega elementos do texto ali, vê se aquilo lá é útil ou não para você e faz o seu filtro. Então, é interessante. E, uma vez selecionado, você vai fazer a leitura crítica, observando a forma e o conteúdo, anotações, fichamento, se for o caso, se for do seu perfil, e vai colocar no seu organizador de referências. Alguns erros comuns que seria aquele quarto passo do guia, né? Obras e autores essenciais não foram incluídos, é uma crítica comum referente à revisão bibliográfica. Então, atente para isso, atente para uma boa revisão bibliográfica, obrigatoriamente ela vai cobrir autores que são relevantes para aquilo ali, né? Então, é importante o coletivo, de novo, peça para o seu orientador, para os seus colegas lerem, porque eles vão ter esse tipo de feeling, né? Faltou fulano, faltou nananã, enfim. Uma outra crítica é uma revisão construída em cima de poucos autores, isso eu vejo demais. Às vezes as pessoas escrevem nos projetos, nas teses, nas dissertações, um tópico inteiro de um determinado tema com base em 3 autores, 2 autores. Muitas vezes aí o risco de plágio é muito grande, porque falta substância, né? Então a cópia está ali, então cuidado. Interpretação ou contextualização inadequada do trabalho de outros autores. Isso é muito comum também. Então, às vezes, você tira um trechinho de um determinado trabalho descontextualizado, e o autor não quis dizer aquilo, ele mencionou aquilo. Às vezes, ele diz até o contrário, mas a gente faz...
a pessoa faz um recorte errado, errôneo daquilo. Então, cuidado com isso. Veja se aquela parte que você está citando, aquele trecho que você está atribuindo àquele autor, exatamente corresponde ao que ele quis dizer de fato. Leia o trabalho completo, leia criticamente. Ou então você contextualiza errado. Às vezes a pessoa está falando de uma coisa no século XXI, você vai lá e contextualiza, põe em outro momento, ou mesmo a pessoa quis dizer alguma coisa, mas você coloca ela num grupo de pessoas que estão dizendo outra coisa. Então, cuidado, isso é muito comum, isso é muito feio. E a apresentação da revisão bibliográfica no formato de ficha de leitura. Isso também é muito comum, principalmente para quem está começando. Às vezes a pessoa acha que, por ela estar fazendo uma revisão bibliográfica, ela tem que falar o que todo mundo achou e contexto assim. Então, o autor A, segundo o autor A, o céu possui uma coloração azul no período dia. Segundo o autor B, a tonalidade azulada do céu é observada no período diurno. Segundo o autor C, acredito que a cor observada depende do observador. Então não faça isso, não vai falando assim pontualmente de cada trabalho, agrupe, sistematize, coloque pontos de concordância. Então, o céu é considerado azul, abre aspas, desculpa, parênteses, autor A, autor B. Embora para outros isso dependa do observador. Abre parênteses, autor C. Essa é uma construção mais madura, cientificamente falando. Então é isso. A pesquisa bibliográfica, ela é importante e a pesquisa, ela faz parte, ela constitui, ela é base, ela é importante. Então, eu deixo até essa frase aqui, ó. Se você rouba de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é pesquisa. Quer dizer, você já parte do conhecimento de vários para construir e avançar o conhecimento no seu tema. Eu vou deixar o meu e-mail para o pessoal da disciplina me contactar, enfim, ou se alguém queira me contactar para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição.